Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos que vocês estão assistindo aqui, a gente, que este culto venha a ser um culto abençoado, um culto repleto da presença de Deus, e que nesta noite Ele possa falar não só comigo, mas com todos nós, com você que nos assiste. Queria começar fazendo uma oração. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui. Nós te agradecemos, Deus, pela tua infinita misericórdia que nos alcança dia após dia, Pai. Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Eu peço para que a tua bênção, Pai, possa tomar conta deste lugar, possa tomar conta de cada um de nós, Pai. Que cada palavra, que cada canção cantada aqui, Jesus, venha primeiramente tocar o teu coração, Pai. E assim o Senhor liberar as bênçãos para nós, Jesus. Abençoe cada família que nos assiste, Deus. Abençoe nós, queremos fazer o louvor, que possa ser um louvor sincero, Jesus. Que possa ser um louvor que toque o seu coração, Jesus, nesta noite. Pai, que possamos estar fazendo o melhor para Ti. Abençoe a equipe de som, a equipe de imagem, Jesus. Que possamos estar aqui, Deus, fazendo tudo da boa e perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus. E o teu amor não falha, Jesus, o teu amor nunca falhou. Ali na cruz o Senhor mostrou isso, e que possamos cantar que o teu amor não falha, em nome de Jesus. Separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha. Não, não, não. Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Oh, 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 oh. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. O teu amor não falha. E tu és. E tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Receba essa canção no teu coração, pois tu fazes tudo, queres para o meu bem. Sim, sim, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha, não, não, não falha, não.
Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Nós cantamos teu amor, Jesus, por onde quer que for. Senhor, tu és bom, sua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, sua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. E aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, sua misericórdia é para sempre. Cante isso com alegria. Senhor, tu és bom, sua misericórdia é para sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. E Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adoro. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Nós cantamos a tua misericórdia. Oh. Ah, Jesus, que tua glória fez conosco, Pai. Que tua glória fez conosco, Pai. Nós nunca mais fomos os mesmos. Jesus, muito obrigado por tudo, Deus. Feche seus olhos nessa noite, entregue o seu coração ao Rei da Glória, ao Rei da Glória. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente,
mas peço que tua presença aumente. Rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, glória de Deus. Jesus, toca cada coração nessa noite, Pai. Precisamos nos entregar por inteiro a Ti, Jesus. Receba a nossa adoração, Jesus. Receba o nosso louvor. Tome o nosso coração em Tuas mãos, Jesus. De receber a honra e a glória pra todos sempre, pra todos sempre. Amém.
temos um chamado. E isto não pode ser tirado de nós facilmente. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. E tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro que o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro que o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Saiba que Deus não abre mão de você, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim.
mensagem agora para o Gustavo. Ele vai estar trazendo a palavra hoje. Que Deus possa usá-lo grandemente. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. É um prazer para a gente ter vocês todos conosco nessa noite de sábado, em mais um culto de jovens, para adorarmos ao Senhor, para cultuarmos a Ele e para aprendermos sempre um pouco mais sobre Ele. Bom, a palavra de hoje está no livro de João, no capítulo de número 1, versículo de número 1. João, capítulo de número 1, versículo de número 1, será o nosso texto base durante essa noite. Espero que você tenha achado. Vamos ler João 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lar, que nós pudéssemos fazer uma oração neste momento. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. Muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de nós estarmos reunidos enquanto igreja virtualmente, Senhor, para adorarmos e para cultuarmos ao Senhor. Nós sabemos que unidos por um só Espírito, Jesus, pouco importa se nós estaremos presencialmente ou se estaremos utilizando de ferramentas como a internet para te adorarmos, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, ó Pai. Eu peço que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos conduzir em Teu nome. Amém. Bom, quando nós lemos a passagem de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, nós temos aqui um certo relato de desde a formação do mundo até a manifestação de Jesus neste mundo. Quando Jesus, ele ainda estava no início, a Bíblia nos diz, no princípio era aquele que é a palavra. No início Jesus era somente um verbo, era somente uma ação que ainda se manifestaria no meio dos homens. E João vai falar justamente disso. João vai trazer para nós o sentido de que no início ainda Jesus não havia se manifestado corporalmente. O que havia era uma esperança para o povo de Israel, o que havia era uma esperança para o povo judeu de um Messias que viria, de um Jesus que também seria o Cristo daquele povo e que também o salvaria. No dia de ontem eu estava perguntando para Deus sobre qual a mensagem que eu traria, qual a mensagem que Ele gostaria que nós compartilhássemos e que nós tivéssemos algum entendimento nesta noite, e a mensagem foi justamente essa. O interessante é que o título dessa mensagem é A Verdadeira Mensagem. Nós estamos vivendo um momento muito propício para pregarmos o Evangelho. As pessoas estão simplesmente desesperadas, as pessoas estão sem paz, as pessoas estão perdendo a virtude, o vigor, e nós temos tudo isso que as pessoas precisam. O grande problema acontece quando nós, enquanto cristãos, nós, enquanto pessoas separadas pelo Senhor, nós simplesmente nos esquecemos da verdadeira mensagem que nós precisamos carregar e que nós precisamos levar ao mundo todos os dias. Quando João ele diz que no princípio Jesus era a palavra e ele estava com Deus e era Deus, João está querendo dizer para mim e para você que assim como no início ele estava, assim como no início havia a esperança de um Salvador que viria,
E esse Salvador, ele se manifestou algum tempo depois. Hoje nós temos já a consumação desse Salvador. Esse mesmo Salvador que os judeus tinham a esperança que viria, ele veio, ele morreu em uma cruz e ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas mazelas, para nos dar uma vida de liberdade, uma vida de salvação. Quando nós começamos a caminhar nesse sentido, nós chegamos em um primeiro ponto, que é o ponto acerca da nossa identidade. Quando nós somos jovens, assim como eu, esse é um culto de jovens, nós temos um tanto quanto, nós temos uma dificuldade em entendermos primeiramente quem nós somos, e depois de entendermos quem nós somos, de caminharmos rumo ao nosso propósito, rumo ao nosso destino. Quando João, ele vai trazer quem era Jesus e o que Jesus se tornou, ele está trazendo o exemplo para mim e para você, jovem. Ele está dizendo que, no início, Jesus, por ser um verbo, por ser ainda uma palavra que não havia se manifestado, era necessário a esperança que ele se manifestaria e que as coisas se concretizariam. Quando nós falamos em identidade, nós estamos falando justamente sobre isso. Deus tem uma identidade reservada, uma identidade para mim e para você todos os dias, uma identidade que nos acompanha desde o dia em que nós nascemos. A questão é que às vezes nós não temos a paciência o bastante para esperarmos desde esse início, desde essa identidade que foi outorgada a nós, até o momento em que nós iremos de fato vivê-la em sua plenitude. E essa dualidade, essa diferença entre quem nós somos e quem Deus espera que a gente seja, isso se dá justamente por algumas questões, como por exemplo, as dúvidas. Quando nós temos dúvidas a respeito do caráter do Senhor, quando nós temos dúvidas a respeito daquilo que nós seremos, a respeito daquilo que nós fazemos, nós deixamos a identidade que o Senhor tem para nós, nós deixamos aquilo que Ele nos chamou para fazer, nós deixamos a imagem que Ele construiu a nosso respeito ser corrompida por rótulos, ser corrompida por tudo aquilo que o mundo traz e tudo aquilo que o mundo tenta colocar sobre nós. A grande estratégia não é simplesmente te dizer quem você será, mas colocar dúvida em quem você é. Porque quando nós perdemos a nossa essência, quando nós já caminhamos não mais sabendo por que nós estamos fazendo, então a vida ela perde o sentido. A vida ela deixa de ser especial e nós deixamos de viver uma vida de novidade, uma vida que a cada dia nós viveremos algo novo em Deus e passamos a viver uma rotina de vir à igreja aos sábados, uma rotina de vir à igreja ao domingo. Quem sabe você toca, quem sabe você participa de algum outro ministério dentro da igreja e você se prende somente a isso. Isso se torna um ciclo para nós. A grande questão é que Deus ele não precisa do nosso trabalho para nos salvar. Deus ele não precisa da nossa bondade, Deus ele não precisa do nosso mérito para que Ele venha se manifestar em nós. A única coisa que Ele precisa é de pessoas que estejam dispostas a deixarem tudo o que são para serem aquilo que o Senhor tem para elas. Nós vivemos em um mundo em que a internet, em que a mídia, em todos os momentos, ela almeja determinar para nós o que nós seremos. Você entra hoje aí no YouTube ou no próprio Instagram, como vocês estão assistindo essa live, e nós temos cursos, nós temos diversos tipos de coisas que são oferecidas a nós para que a gente venha se tornar algo. Um curso para você ser rico com 7 dias, um curso para você aprender a falar inglês em um mês, coisas desse tipo, coisas que colocam o processo sempre de forma reduzida. Mas quando nós olhamos para essa mensagem de novo, nós percebemos, nós temos a capacidade de entender que existe uma diferença entre o tempo, existe um tempo diferente entre a determinação de Deus e a concretização daquilo que Deus determinou. No princípio, Jesus era a palavra, havia uma expectativa de que Ele se manifestasse. Contudo, demorou um tempo, levou-se anos e vieram muitos profetas. Esses profetas, eles profetizaram em nome do Senhor contra o povo de Israel, a favor do povo de Israel, trouxeram exortações, confrontaram a postura daquele povo, isso tudo num processo de preparação para a chegada do Messias. João ele vai nos dizer que a função dele era simplesmente preparar o caminho. E João ele vinha preparando o caminho, justamente trazendo um primeiro confronto à vida daquelas pessoas. E esse primeiro confronto, João,
chegava para elas em praça pública e perguntava acerca da índole delas, perguntava acerca da vida delas com Deus, acerca das suas práticas religiosas que não mais possuíam uma vida vinda pelo Espírito, mas que se tornou apenas um ciclo. E quantas vezes nós, eu e você, estamos vivendo por ciclos, nós estamos vivendo por rótulos, nós já não mais temos a esperança de todos os dias sermos alimentados por um maná fresco do Senhor. Nós estamos em meio a um deserto, em meio a uma prova, e nós simplesmente continuamos a caminhar de forma automática. Nós já não sabemos para onde estamos indo, nós já não sabemos de onde viemos, e nós já não sabemos o porquê estamos fazendo o que nós fazemos. Quando nós somos jovens, isso parece um tanto quanto mais intenso, porque quando você sai da escola, já tem-se uma pressão: qual o curso eu vou fazer, qual a faculdade eu vou entrar, o que eu vou ser da vida, o que eu vou escolher para a minha vida, eu tenho que casar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e aí nós simplesmente não temos a calma e a paciência de esperarmos e escutarmos aquilo que o Senhor tem a nosso respeito. No princípio Jesus era o Verbo. Sim, no princípio Jesus era o Verbo, e ele se transforma no Filho de Deus. O Filho de Deus que João prepara o caminho para a sua chegada. Em alguns momentos, algumas pessoas até apontam João como o próprio Jesus, uma vez que João estava fazendo algo que Deus havia cessado há algum tempo. O relacionamento dos profetas com o povo de Israel, ele foi interrompido durante alguns anos. Então vem João Batista no deserto, um homem que não seguia a cultura da época, um homem totalmente atípico, que não se alimentava conforme os padrões estabelecidos, que não se vestia, que não falava conforme a ordem vigente, mas ele simplesmente fazia aquilo que o céu determinava. E toda essa loucura de João, e todo esse atrevimento de João, proporcionou que ele preparasse o caminho para chegar ao Salvador. Porque quando Jesus vem e começa as suas primeiras palavras, se nós formos aí no capítulo de número 2 do livro de próprio João, ele vai relatar aí o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho no casamento. Nós vamos perceber que Jesus e João, eles tinham modos de operação distintos. João, por sua agressividade, João ele foi chamado justamente para dar esse primeiro confronto. Seria como uma tropa do exército e viesse primeiramente a infantaria, os homens mais brutos, para amolecer o caminho, para tirar os obstáculos do caminho. E depois viesse Jesus para trazer de fato o que aquele povo esperava. Ou melhor, o que Deus esperava para aquele povo. E quando Jesus ele começa, ele vem com uma palavra de amor, uma palavra de diferenciação para aquele povo, mas ainda assim uma palavra de confronto. Uma palavra que faz com que aquelas pessoas, elas em muitos momentos elas se irritem, elas atentem contra o Senhor. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um grande filósofo da nossa época, e ele dizendo que mesmo se Jesus não fosse o Cristo, mesmo se Jesus não fosse o enviado de Deus, ele seria morto, simplesmente pela a forma como ele tratava as pessoas. Ele trazia uma verdade que incomodava a eles. Jesus ele olhava para os publicanos, para os fariseus, para os saduceus, e ele simplesmente fazia com que aquelas pessoas olhassem para as suas mazelas, para os seus problemas, e de certa forma reconhecessem que ele estava correto. E por reconhecerem que ele estava correto, essas pessoas se atentavam contra ele. Contudo, algumas outras pessoas, algumas outras centenas de pessoas, entenderam que, apesar do confronto, apesar da mudança que ele trazia à época, apesar da diferença ideológica que ele trazia entre a lei do Velho Testamento e o novo tempo que Deus estava estabelecendo para o seu povo, havia algo de proveitoso. Porque as palavras daquele homem, como nós vamos ver aí no livro de Mateus e no livro de Marcos, vão relatar esse episódio, quando Jesus ele expulsa um primeiro demônio, e essas pessoas vão dizer: olha, que ensino novo que nós temos, porque esse ensino não é mais baseado na palavra somente, mas é um ensino com autoridade. Ele dá ordem ao mundo espiritual, e o mundo espiritual obedece. Ele diz que para que os espíritos vão, e os espíritos vão. Ele diz para que as mãos voltem a ser como elas eram, e elas retornam a ser como elas eram. Ele diz ao cego para que ele veja, e o cego vê. E então nós continuamos caminhando nesse sentido. Existe uma diferença, novamente, entre o que Deus estabelece para nós e o processo de concretização. Existe um tempo que vai trazer justamente o amadurecimento que nós precisamos.
Um outro problema, uma outra questão que se coloca aí nesse tempo e que faz com que muitas pessoas se desviem são os rótulos. E como nós somos bons enquanto cristãos em estabelecermos rótulos para as pessoas. As pessoas elas chegam à igreja em um primeiro momento e aceitam Jesus, e nós as tratamos com amor, nós as tratamos com bondade. Mas passa-se os meses, passa-se os anos, e essas pessoas elas já não mais passam a ser tratadas da mesma forma. Nós começamos a ser ríspidas demais, nós começamos a exigir demais essas pessoas. E talvez elas vieram sim de um padrão de escravidão, de um padrão de aprisionamento do mundo. Uma escravidão, um aprisionamento por meio do pecado, por meio das orgias. E quando ela chega na igreja, nós de forma inconsciente, nós estabelecemos um novo peso sobre essa pessoa. Nós estabelecemos uma nova prisão sobre essa pessoa, justamente porque nós colocamos, olha, você se converteu, você se batizou, então se você realmente tem o Senhor, você precisa trabalhar, você precisa tocar, você precisa cantar, você precisa pregar. E sim, isso tudo são coisas boas, são coisas louváveis e que trazem crescimento. Mas nós precisamos entender que cada pessoa possui o seu tempo específico. Existe um tempo de preparação específico para cada um tempo para sarar as mágoas, um tempo para sarar as dores, e um tempo principalmente para trazer a maturidade necessária para algumas coisas. Às vezes nós vemos certos conflitos, nós vimos certas questões acontecendo no meio da igreja, principalmente nos bastidores da igreja, e nós não compreendemos o porquê dessas questões. O porquê é muito simples. Nós estamos colocando de novo os bois na frente do carro. Nós estamos fazendo com que pessoas, ou vamos fazer uma analogia de novo com o exército, que soldados despreparados vão para a infantaria. A preparação, de certa forma, ela é necessária sim, mas é preciso entender também que essa preparação não vem somente pelo esforço do homem. É um trabalhar do Espírito Santo, é um mover do Espírito Santo, é uma mudança que o Espírito Santo realiza em nós, de glória em glória, como vai escrever Paulo. Não é simplesmente nós nos achegarmos ao trono de Deus e tirarmos e despirmos de todas as nossas vestes velhas e pegarmos as vestes que Deus tem para nós, mas é nós permitirmos que Ele mude primeiro as intenções, que Ele mude primeiro os valores, que Ele mude primeiro aquilo que proporciona todo o restante do comportamento. Porque se muda somente o exterior, porque se nós alterarmos somente a forma como as pessoas falam, as músicas que elas escutam, o comportamento delas de forma geral, isso em algum momento isso vai romper. Porque nós estamos tentando novamente construir uma casa sólida sobre a areia. Nós estamos tentando novamente fazer com que pessoas totalmente desestruturadas sejam reestruturadas somente pela parte exterior. É como se nós fôssemos aqui um grupo de engenheiros e nós estivéssemos diante de uma casa antiga. E essa casa ela tem rachaduras, ela tem problemas nas suas estruturas, e ao invés de nós irmos trabalhar esses problemas mais profundos, esses problemas mais reais, nós simplesmente passamos de novo concreto na frente dessa casa, pintamos, colocamos uma janela nova e esperamos que ela seja uma casa nova. Ela não vai ser, simplesmente porque as bases, e no caso do ser humano, as intenções, as motivações, elas continuam sendo as mesmas. Nós precisamos entender que, para fazer a diferença entre o que Deus determina em nós e a concretização dessa determinação de Deus, nós precisamos passar por um processo genuíno, um processo de amadurecimento, um processo de transformação que de fato irá fazer mudanças em nós. Eu falei aqui sobre as dúvidas, eu falei aqui sobre os rótulos, e existe ainda um terceiro ponto, o medo. Quando nós já estamos, de certa forma, preparados, quando nós já saímos ali entre a determinação e a concretização, nós temos medo de agir. E esse medo vem justamente se baseando nos outros dois fatores, nos rótulos e nas dúvidas. Nós temos medo daquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Nós temos medo daquilo que os nossos colegas, os nossos amigos anteriores, eles vão dizer que nós somos. Ah, ele é um crente, ele não pode fazer isso, ele não tem liberdade, ele não pode assistir futebol, ele não pode ver televisão, ele não pode fazer isso. E sabe, Jesus ele não veio para nada disso. Jesus ele não veio para trazer peso sobre o homem. Jesus ele veio para trazer liberdade. E não adianta, se os nossos anos de banco de igreja,
se o amontoado de culto que nós temos ainda não nos proporcionou compreendermos que a vida com Jesus é uma vida leve, é uma vida tranquila, é uma vida serena, não porque existe somente mares de rosas para nós caminharmos, não, mas porque nós temos a plena confiança de que o Senhor é quem faz todas as coisas. E nós sabemos que se nós estivermos em um deserto e que não tiver mais esperança, que não tiver mais lugar para nós caminharmos, o Senhor simplesmente abrirá uma nova via, o Senhor simplesmente fará com que algo aconteça para concretizar a vontade dEle. Precisamos compreender que, enquanto jovens, nós podemos sim sermos jovens santos, jovens sarados na presença do Senhor, mas principalmente jovens livres, jovens que não se prendem a rótulos, nem rótulos mundanos e nem rótulos dentro da própria igreja. Quantas pessoas eu já vi se desviarem, quantas pessoas eu já vi chegarem ao Senhor e pouquíssimo tempo depois essas pessoas irem embora e retornarem aquilo que elas faziam antes, simplesmente porque elas aceitaram novos rótulos e não foram capazes de conhecer, ou não foram apresentadas a um evangelho genuíno, a um evangelho de graça, a um evangelho de amor, a um Jesus que traz transformação sobre o homem. Quando nós falamos na nossa real mensagem, quando nós falamos naquilo que de fato é o nosso propósito, nós precisamos entender que o Evangelho ele se baseia em fé, em amor, em esperança e em vida eterna. Não é possível que essas 4 coisas tragam mais peso sobre a vida de alguém do que essa pessoa já virá do mundo para cá. Quando nós pensamos também nos rótulos, nós precisamos compreender que os rótulos que o Senhor tem para nós são rótulos bons. Os rótulos que o Senhor tem para nós são rótulos, como Ele vai dizer em Jeremias 29, no versículo de número 11, Ele vai dizer o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor ele tem pensamentos bons a respeito de mim e a respeito de você. Às vezes nós não nos sentimos dignos, nós não nos sentimos merecedores de uma graça, nós não nos sentimos merecedores de uma série de coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nós precisamos compreender que estas questões, este sentimento de impostor, ele vem quando nós estamos manifestando uma identidade terrena, ao invés de vivermos a identidade que o Senhor tem para nós. Nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor para que nós sejamos capazes de nos enxergarmos pelos olhos dele. Porque os olhos de Deus sobre nós não são olhos penosos, não são olhos punitivos, mas são olhos de graça, são olhos de amor. Ele olha para mim e para você como filhos, e sim, como um pai olha para um filho, o pai não vai querer que o filho se incorra em erros, o pai não vai querer que o filho ele se desvie, ele seja uma má pessoa, ele seja desonesta, não. Por isso que o pai vai trazer correção, por isso que o pai vai trazer disciplina para o seu filho, mas isso tudo se baseia em amor. Um pai que não ama o seu filho é um pai que não corrige o seu filho. E o nosso Deus, ele nos ama, por isso que ele traz essas confrontações. Ele quer fazer com que nosso comportamento ele se altere, porque nós que fomos expostos à glória do Senhor, nós que fomos expostos à verdadeira palavra de Jesus, nós que o conhecemos face a face, não existe mais solução para nós no sentido da satisfação. Você que já está na igreja há muito tempo, você que já conheceu ao Senhor e já teve experiências grandiosas com Deus, você pode agora retornar ao mundo e buscar satisfação no mundo. Você pode agora retornar às suas velhas práticas e buscar satisfação nessas velhas práticas. Você vai ser frustrado, porque quando nós conhecemos aquilo que de fato traz esperança, aquilo que de fato preenche o homem, tudo o que passou ou tudo o que pode vir já não mais faz sentido. Quando Paulo escreve que nem mesmo a morte, nem o pecado, nem a dor, nem nudez, nem perigo, nem quaisquer outras potestades poderão nos separar do amor de Deus, ele está falando justamente sobre isso. Ele está falando que nada que pertence a esse plano terreno, a esse plano material, pode nos separar da realidade que nos foi exposta quando nós aceitamos ao Senhor. Em Hebreus vai estar escrito algo que vai trazer lições para nós nesse sentido também. Em Hebreus está escrito dessa forma: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, para a alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O grande problema é que os rótulos, as dúvidas e os medos,
eles são capazes de nos desviarmos do foco. Ele é capaz de fazer com que a gente se atente para outras questões seculares, para outros pontos paralelos nessa caminhada. Nós precisamos retornar os nossos olhos para Deus. Nós precisamos entender que nós somos apenas peregrinos, que nós somos pessoas que estão apenas de passagem neste mundo. E que, ainda que nós não venhamos atingir a riqueza que esse mundo estabelece como o padrão de controle, se as pessoas são boas ou ruins, ainda que nós não venhamos ter os títulos que nós almejamos, nós precisamos entender que, tendo os nossos olhos fitos no Senhor, que tendo os nossos olhos fixos em Deus, que sabendo do nosso propósito, que sendo cientes da nossa identidade, nós poderemos e seremos capazes de transformar o mundo, simplesmente com a sombra da mensagem que está em nós. Quando Pedro já estava cheio do Espírito Santo, quando Pedro já era de fato convertido, Pedro ele passava do lado dos enfermos e a sombra de Pedro curava as pessoas. Mas isso só acontecia porque Pedro tinha certeza da mensagem que estava nele. Quando nós tivermos certeza da mensagem que está em nós, nós não mais precisaremos ficar postando no WhatsApp, ficar postando no Facebook ou no Instagram que nós somos cristãos, que nós vamos à igreja, que nós lemos a Bíblia. Não, porque isso vai se tornar um reflexo. Nós estaremos tão iluminados pela verdadeira luz, como descreve João, que o simples fato das pessoas olharem para nós, mesmo sem nenhuma palavra, mesmo sem nenhuma referência direta, essas pessoas poderão perceber que existe algo de diferente em nós, que existe algo que essas pessoas almejam, que existe algo que essas pessoas anseiam e buscam em todos os níveis da sociedade, e essas pessoas não alcançam, porque simplesmente os olhos delas estão postos em lugares aos quais eles não deveriam estar postos. O mesmo Deus que soprou o Espírito de vida sobre nós, o mesmo Deus que nos permite estar de pé todos os dias, é o Deus que dá sentido à vida. O mesmo Deus que formou, o mesmo Deus que determinou o princípio, o mesmo Deus que determinou que Jesus no princípio era apenas um verbo, e esse verbo ao longo do tempo ele se transforma em uma ação. É um Deus que determina primeiramente quando nós nascemos aquilo que somos, e no decorrer do processo nós vamos nos tornando de glória em glória, vamos assumindo a identidade dele a nosso respeito, vamos buscando o amor dele a nosso respeito, e vamos caminhando nesse sentido. Nós precisamos entender que todos os dias os rótulos, os medos e as dúvidas vão tentar nos distrair, vão tentar nos desviar quanto ao real propósito e sentido da mensagem de Jesus em nós. Mas nós precisamos compreender que o nosso Pai, que o nosso Deus, e que a mensagem que nós levamos é uma mensagem de amor, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança. Nós não podemos, enquanto cristãos, sermos os portadores de notícias ruins. Nós não podemos ser, apesar do Apocalipse estar dentro da nossa liturgia, da nossa doutrina, nós não podemos ser os precursores do fim do mundo. Nós devemos anunciar a esperança. Nós precisamos anunciar a vida. Nós precisamos manifestar a vida. Nós precisamos levar ao mundo o antídoto para todas essas dores. Estamos vivendo uma situação excepcional, uma crise nunca antes vista durante esses últimos anos, durante essas últimas décadas. Mas nós precisamos compreender que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de antes, Ele é o mesmo Deus e Ele será ainda o mesmo Deus. E pela natureza dEle, que é imutável, nós podemos confiar, nós podemos ter esperança, e nós podemos continuar levando essa mensagem, sendo sal, sendo luz, de forma simples, de forma descomplicada. O Senhor não quer mudar o seu cabelo, o Senhor não quer mudar a sua roupa, Ele quer mudar o seu coração. Porque a partir do momento em que Ele muda o seu coração, a partir do momento em que Ele muda as suas intenções, todo o resto da sua vida vai seguir o curso que Ele determinar. Por isso, se permita uma mudança de dentro para fora, uma mudança genuína. Eu queria fazer uma oração neste momento. Queria que você que pode, que você fechasse os seus olhos e que você confirmasse com Deus a seguinte oração: Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque em meio a toda essa crise o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido de pé, e o Senhor tem nos proporcionado, Jesus, vivermos coisas sobrenaturais.
E, ó Deus, talvez algum irmão que esteja assistindo a essa live, ó Deus, vai pensar que ele não está vivendo essas coisas sobrenaturais, vai pensar que o Senhor até mesmo se esqueceu dele, ó Pai. Que o Senhor possa dar sensibilidade para que ele perceba, ó Deus, assim como nós podemos perceber todos os dias o cuidado do Senhor conosco. Que ele possa perceber, ó Deus, que nós possamos perceber a manifestação do Senhor nas pequenas coisas, Jesus. Ó Deus, no nosso caminhar, no nosso acordar, na nossa alimentação, Jesus, no ar que entra nos nossos pulmões que não estão corrompidos por uma enfermidade maligna, Jesus. Que este meu irmão, ele possa perceber o cuidado do Senhor. E que, ó Deus, que se alguém estiver passando necessidade, ó Pai, que o Senhor venha providenciar. Uma necessidade, ó Deus, não meramente física, mas uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual, ó Pai. Ó Deus, todas as riquezas deste mundo, Senhor, todos os bens deste mundo, apesar da nossa jovialidade, nós entendemos que nada disso faz sentido se nós não estivermos plenos e satisfeitos com a presença do Senhor e com a realidade do Senhor em nós, ó Deus. Peço que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor continue a falar conosco, ó Deus, durante esta noite, seja com louvor, ó Pai, ou seja com pequenos gestos, com pequenas situações nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado pelo Teu amor, Jesus. O Senhor é grandioso e poderoso. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Vamos cantar mais uma canção. Continue com a gente e até sábado que vem. Valeu. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. Este foi mais um culto da Igreja Missão Paz. Você tenha sido grandemente abençoado. Ficamos até aqui. Que vocês possam nos esperar na semana que vem. Que Deus abençoe todos vocês.